Olá pessoal, meu nome é Daniel Rocha, sou assessor de investimentos da Valor Investimentos e hoje eu estou no canal Café com Trade para explicar um pouquinho para vocês sobre os contratos futuros do índice Ibovespa. Os contratos futuros são derivativos do índice Ibovespa, tá? Eles são baseados na expectativa de um preço futuro do índice Ibovespa. São englobados expectativas dos investidores e são englobados também taxa de juros. Hoje a gente trabalha com o mini índice e o índice cheio. As diferenças são poucas, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Agora eu quero explicar um pouco mais sobre como é usado isso no mercado financeiro. São usados basicamente para duas coisas. Primeira, para especular e segunda, para proteger. Como assim especular e proteger? A especulação ela é feita através dos day traders ou até mesmo os traders de longo prazo, seja para um trade de uma semana, de mês, até de ano. Isso varia de acordo com a estratégia de cada operador. Mas devido à grande volatilidade que os contratos futuros têm, eles podem usar para fazer isso. Por exemplo, às vezes até um trader mesmo que quer comprar na baixa e vender na alta, mas não quer fazer isso com ação que não tem uma volatilidade tão grande, às vezes demora dias para fazer, quer fazer isso num dia, às vezes até mesmo numa manhã, que é muito possível, em minutos é possível você fazer uma operação. Então eles vêm para os mini contratos, para os contratos futuros do índice Ibovespa, que no mercado brasileiro, na B3, é um dos ativos mais voláteis que tem, então dá para fazer muito bem esse tipo de operação. Agora a questão sobre proteção é quando você, por exemplo, é um investidor de longo prazo, você compra suas ações, principalmente quando você compra ações que estão dentro da carteira teórica do Ibovespa. Você compra essas ações, não quer se desfazer dessas ações, mas o mercado, por exemplo, pode estar entrando num ciclo de queda, alguma coisa do tipo assim. Então, esse investidor quer proteger a sua carteira como? Vendendo um contrato futuro do índice Ibovespa. Porque se você trabalha vendido no mercado, você está na ponta vendida do mercado, pode ser que as suas ações caiam, né? Se entra nesse ciclo de queda que eu falei, as suas ações podem estar caindo, desvalorizando, mas como você está na ponta vendida, você está valorizando com a queda do Ibovespa. Então, ao mesmo tempo que você perde com as suas ações, você ganha com o contrato futuro. Então, essa é a proteção. Você se protege contra a queda das suas ações, ganhando na ponta vendida. Então por isso que você consegue apenas especular, você não precisa ter ação nenhuma, apenas o dinheiro como garantia na corretora, você já consegue especular fazendo as operações de day trade, swing trade, ou você pode fazer essa proteção de carteira. São usados basicamente para essas duas coisas, os contratos futuros. Vamos agora então falar sobre as características do contrato futuro. A gente tem dois códigos, a gente tem a cotação, os meses de vencimento e a data de vencimento. O código é WIN, WIN para o mini contrato e IND, IND para o contrato cheio. A cotação é por pontos, diferente do que é no mercado de ações, que é de 1 em 1 centavo. No caso do contrato futuro do índice Ibovespa, anda de 5 em 5 pontos, tá? A gente tem os meses de vencimento desse contrato. Esse contrato ele vence em todo mês par, que vai ser fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. E a gente tem a data de vencimento. A data de vencimento do contrato futuro é toda quarta-feira próxima do dia 15. Toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares vence os contratos futuros do índice Ibovespa. O código desse contrato ele é formado por três coisas. Primeiro, o código do contrato que você vai usar, seja o mini ou seja o cheio, vamos usar como exemplo o mini, que vai ser o WIN, W-I-N, mais a letra referente ao mês que você vai estar usando esse contrato. As letras vão ser fevereiro, G, abril, J, junho, M, agosto, Q, outubro, V e dezembro, Z. No caso, por exemplo, do fevereiro, que é a letra G, então você vai operar a letra G até o dia 15, ou no caso, até a quarta-feira mais próxima do dia 15
que vai vencer esse contrato. Então você vai usar G até a quarta-feira mais próxima. Vamos dizer que a quarta-feira dá exatamente no dia 15. Então você vai usar a letra G até o dia 15, vence esse contrato nessa quarta-feira e você passa a usar a letra J, que é referente a abril, de fevereiro até abril. Quando chega em abril, vence a letra J e assim por diante até acabar o ano e começar novamente. O final do código é representado por dois números. Esses dois números representam o ano. Igual esse vídeo está sendo gravado em 2022, então o código vai ser usado com os dois números 22 de 2022. Então hoje, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo no final de fevereiro, então a gente tem como código o WIN-J22. Agora a gente vai falar um pouco sobre o valor de um contrato, tá bom? Como que é calculado o valor de um contrato? A gente vai pegar a cotação que o contrato está no momento. Hoje, por exemplo, a gente tem, no momento desse vídeo, a gente tem o mercado atuando na faixa de 116 mil pontos, então essa é a cotação, 116 mil. Para o caso do WIN, que é o mini contrato, a gente vai pegar o lote mínimo dele, então é um contrato, um mini contrato no caso, é o lote mínimo. A gente vai pegar a variação, que é 0,20 centavos a cada ponto. O tique mínimo, né, a variação mínima no mercado é a cada 5 pontos, mas cada ponto vale 0,20 centavos. Então como que a gente chega no valor de um contrato? A gente vai pegar 116 mil vezes 0,20, que a gente vai chegar no valor de R$ 23.200. Esse é o valor de um contrato, de um mini contrato. Já o índice cheio, ele é um pouco diferente. Um contrato do índice cheio é equivalente a 5 mini contratos, tá? E ainda tem uma particularidade que no gráfico, né, na corretora, para você operar, você pode operar apenas 5 lotes por vez, tá? Você não pode chegar lá e comprar um contrato, não. Ou seja, para operar, né, na prática, você vai estar operando 25 mini contratos a cada lote usado no índice cheio, tá? Então, para voltar, pode ter ficado um pouco complicado de entender, um lote, tá? Um lote vale 5 mini contratos. Um lote do índice cheio vale 5 mini contratos. Mas para operar o lote mínimo, né, que a B3 permite ser operado, são 5 lotes do índice cheio. Então, para operar o cheio, você vai estar operando de cada vez 25 mini contratos. Voltando para a conta do valor do contrato do índice cheio, então a gente tem a mesma coisa, a cotação, tá, que é 116, que a gente está usando como exemplo, um lote, que a gente vai estar usando um lote como 5 mini contratos. A variação nesse caso agora vai passar para R$1, não é mais 0,20, agora a variação passa para R$1. Então a gente tem como valor 5 vezes 116 mil vezes R$1 de variação. Então agora a gente tem 580 mil, é o valor de um contrato cheio do índice Bovespa. Agora eu vou usar como exemplo uma operação no mercado mesmo, caso você fizer uma operação, quanto que vai te dar de retorno em dinheiro, como que funciona. Por exemplo, se você comprou então um contrato em 116 mil e encerrou essa operação em 116 e 100 pontos, então é uma variação de 100 pontos positivo, então é só fazer o quê? Um contrato vezes 0,20, que é a variação desse contrato, vezes a quantidade de pontos que você fez. Então, um contrato vezes 0,20 vezes 100 pontos, que dá um total de R$20. Isso é para a ponta comprada. Para a ponta vendida é a mesma coisa. Como não se trata de um bem, igual, por exemplo, se você tem uma ação e você vai declarar essa ação, você declara essa ação como um bem. Como é um contrato, não existe isso de você precisar alugar nem nada. Você quer operar comprado? É só comprar. Você quer operar vendido? É só vender. Para você se desfazer dessa posição, é só você iniciar uma posição contrária. Como assim? Está comprado? Inicia uma posição vendida que você zera a sua posição no mercado. Está vendido? Inicia uma posição comprada que você zera. Então eu dei um exemplo de 116 mil, uma compra com venda em 116 e 100. O mesmo exemplo vale na ponta vendida. Se você vender a 116
116 e recomprar a 115.900. É a mesma variação de 100 pontos, então é o mesmo lucro bruto que vai entrar na sua conta de R$20. Por quê? Um contrato vezes 0,2, vezes os 20 centavos, que é a variação, vezes os 100 pontos. Para você ter um resultado diferente, ou você vai aumentar a quantidade de contratos, ou você vai aumentar ou diminuir a quantidade de pontos na sua operação. A variação, que é o 0,20, é sempre a mesma, desde que você se mantenha operando no mini contrato, no mini índice. Se você for para o índice cheio, aí já muda, porque a variação muda. A variação agora passa para R$1. Então vamos lá, o mesmo exemplo, a mesma pontuação, 100 pontos no caso do índice cheio. Então vão ser 5, lembra que agora é 5, não é mais 1, igual é no caso do mini, 5 vezes 100 pontos vezes R$1 de variação. Então são R$500. Então essa é a grande diferença do contrato cheio para o mini contrato, tá bom? Isso dá uma certa diferença no gráfico também, como você consegue operar um contrato no mini índice e para você operar no índice cheio são no mínimo 25 mini contratos, né? Se você for fazer a conta, igual eu expliquei há pouco no vídeo, é muito mais fácil você operar um mini índice, então tem muito mais volatilidade, tem muito mais investidores, tem muito mais traders, muito mais especuladores e muito mais hedges entrando no mercado. Daniel, você não tinha mencionado a palavra hedge. O que é hedge? É o mesmo que proteger, tá? Lembra quando eu expliquei sobre especulação e proteção? Proteção é hedge. Sempre que você ouvir alguém falando assim, vou fazer um hedge da minha carteira, vou hedgear, que é uma forma que o pessoal do mercado fala, né? Fazer hedge é o mesmo que proteger, tá? É você estar comprado em várias ações e vender o mini contrato para você conseguir proteger caso o mercado caia. Então agora a gente pode falar um pouquinho sobre alavancagem também. Vamos chegar nessa parte de alavancagem, que é uma parte muito interessante, que se torna, faz que o mercado futuro se torne a Fórmula 1 do mercado financeiro. Por que eu falo isso? A gente fez uma conta agora há pouco e chegamos no valor de um mini contrato de R$23.200. Esse é o valor de um mini contrato. Beleza. Pô, Daniel, é o valor de um mini contrato, mas eu não tenho esse dinheiro todo para a gente poder operar. Eu não consigo operar um mini contrato, eu tenho bem menos dinheiro. Então entra naquela parte de opere com menos, né? Que é a alavancagem. Hoje a margem de garantia para você poder operar um mini contrato é de R$100. Com apenas R$100 na conta você já consegue operar um mini contrato. E isso dá o quê? 23.200 dividido por 100, que é o valor que você precisa de garantia, você está operando com 232 vezes de alavancagem. 232 vezes de alavancagem. Por isso que a gente chama o mercado futuro de um mercado como a Fórmula 1 do mercado financeiro. É o que você consegue ganhar numa rentabilidade de ação com 2% em uma ação, por exemplo, que você precisa ter um capital um pouco maior para dar um resultado um pouco mais satisfatório, vamos dizer assim. No mini índice você consegue isso com bem menos dinheiro, porque tem essa questão de alavancagem, mas toma cuidado porque essa alavancagem pode ser muito boa, como também pode ser muito ruim. Se você consegue alavancar tanto o seu dinheiro assim para o ganho, também é alavancado para a perda. A mesma alavancagem vale para o índice cheio, tá? Funciona no mesmo patamar, você não precisa de ter aquele valor todo para usar, para poder operar um contrato cheio, né? É só lembrar que é a mesma quantidade de 25 mini contratos. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre ajuste diário. O ajuste diário, ele é um assunto que muita gente tem dúvida e muitos traders não conseguem entender como que funciona. Então eu vou dar uma passada bem bacana aqui sobre o ajuste para explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro, tem muito day trader que me pergunta sobre ajuste diário. Então, o primeiro ponto, ajuste diário não interfere em nada com o day trade.
tá bom? Ajuste diário é completamente independente, completamente fora do quesito day trade. Day trade são operações que se iniciam e se encerram no mesmo dia. Você comprou a 116 mil às 9 da manhã, vendeu a 116.500, pode ter sido às 9h01, como pode ter sido às 5 da tarde. É day trade. É day trade. Pode durar o dia inteiro, como pode durar 1 minuto. É day trade e pronto. Você iniciou e encerrou essa operação no mesmo dia, não entra nada de ajuste diário na sua posição, tá bom? A posição que é interferida pelo ajuste diário é quando você faz swing trade com contratos futuros. Eu vou explicar a diferença entre contrato futuro para swing e a diferença de ação para swing trade. Vamos usar um exemplo de 5 dias. Imagine que você comprou uma ação qualquer, vou usar um nome aqui, tá, gente? Um nome qualquer, Vale. Vamos dizer que você comprou Vale e você estava com uma expectativa de alta para essa ação. Você comprou Vale, na hora que você comprou, durante esses 5 dias, a Vale subiu, a Vale caiu, Vale subiu, Vale caiu. Então, o seu dinheiro ficou apenas dando aquela volatilidade ali, ele subia um pouco, ele diminuía um pouco de acordo com os movimentos da ação de Vale, e quando fechou o 5º dia, que era o qual você pretendia vender, você vendeu, a corretora ali, a B3, fez o cálculo, vamos dizer que você saiu com 1% de lucro, então geralmente a ação é D mais 2, em D mais 2 vai cair ali na sua conta o valor que você investiu na ação mais o 1% de lucro. Ótimo, beleza, ficou ali variando durante 5 dias, você fechou essa posição com 1% de lucro. O ajuste diário é o que diferencia isso para o swing trade em contratos futuros. Se você comprar um contrato futuro hoje e quiser manter esse contrato futuro pelos mesmos 5 dias, o seu dinheiro não vai ficar simplesmente variando ali de acordo com a variação do mercado, não. Você comprou hoje, deixou dormir para amanhã, né? Dormiu comprado, é o termo que a gente usa, né? Você dormiu comprado de hoje para amanhã. No mercado do mini contrato, no mercado do contrato futuro de Ibovespa, né? Das 5 da tarde até as 5h15, os movimentos que são feitos, as negociações que são feitas ali dentro desse período, a B3 vai tirar uma média, tá? A B3 vai tirar uma média dentro desse período de 5 a 5h15 e a média vai ser o preço de ajuste, tá? A média vai ser o preço de ajuste, independente do que for o fechamento. Vou usar um exemplo bem fácil para você entender. Vamos dizer que você comprou, eu vou usar os mesmos números para ficar bem didático. Vamos dizer que você comprou no 116 mil, ok, e manteve comprado. Quando deu 5 até 5h15, a média das negociações ficou em 116.500. Pronto, esse foi o preço de ajuste. O mercado continuou operando, igual a gente está no horário de verão, por exemplo, o mercado vai até às 18h30. 18h30 o mercado fechou em 117 mil pontos acima do que você comprou. Porém, o preço de ajuste é o quê? É uma tentativa não, né? É uma forma que a B3 usa para nivelar, igualar o preço entre os compradores e vendedores, tá? Então, esse preço é o que vai valer para o fechamento da sua posição, no caso, né? Então, mesmo que o mercado tenha fechado a 117 mil, o seu preço vai estar fechado em 116.500, que foi o ajuste. No dia seguinte, quando o mercado for abrir, porque sempre as operações com o contrato futuro é D mais 1, tá? Que reflete na sua conta. Então, no dia seguinte, você não vai estar simplesmente posicionado no contrato futuro. Você vai receber um lucro de 500 pontos, que foi a sua compra no 116 até o preço de ajuste, que foi 116.500. Vamos fazer a conta então quanto que deu? Um contrato vezes 0,2 vezes 500 pontos, que foi o que você ganhou até o preço de ajuste. Então deu o que? R$100. Só fazer a conta aí que dá R$100. Beleza.
No próximo dia você não fechou essa operação, você quer fechar ela com 5 dias. Você já ganhou, né, já teve esse crédito na sua conta, beleza. Foi para um novo dia, fechou de novo, chegou no segundo dia, né, o fechamento do segundo dia, não ligue para o fechamento não importa para mini contratos, o que importa é o ajuste diário. Deu 5 às 5h15 da tarde, a B3 vai fazer ali a média das negociações desse período e vai chegar no preço de ajuste. O preço de ajuste desse dia ficou em R$ 116.400. Independente do preço de fechamento. Se você está posicionado, não interessa o preço de fechamento, interessa o ajuste do dia, tá? O ajuste você encontra no site da B3, algumas corretoras disponibilizam também como forma de informação para os clientes. Mas voltando, então fechou como 116.400. Então você teve 100 pontos a menos do ajuste do dia passado, correto? Tinha fechado em 116.500, agora fechou em 116.400. Então, no dia seguinte, você vai ter menos 100 pontos na sua posição. Esse menos 100 pontos, quanto que dá? 1 vezes 0,2 vezes 100, R$20. Então, você vai ter um débito na sua conta de R$20, que é referente a esses 100 pontos negativos nesse dia. Então, essa é a grande diferença do ajuste diário, de você ficar em swing trade em contratos futuros para ações. Ações, o seu dinheiro só vai ficar oscilando e só vai cair na sua conta, seja o lucro ou seja o prejuízo, quando você encerrar. No contrato futuro não, a B3 usa todo dia o ajuste diário para que você tenha um lucro ou um prejuízo todo dia que acontecer uma negociação e você dormir posicionado nessa negociação. Pode ser vendido, pode ser comprado, não tem problema nenhum. Então, quando você passar para o terceiro dia, vai contar novamente o ajuste diário. Se passou, se o ajuste diário foi maior do que o anterior, você vai ganhar. Se foi menor, você vai perder, tá bom? E até que você finalize a sua operação. Então vamos dizer que você finalizou no terceiro dia, não quero, vou ficar com isso mais não. Eu comprei no 116, ganhei R$100 no outro dia porque fechou no 116.500, perdi R$20 no outro dia porque fechou no 116.400. Agora no terceiro dia está subindo mais, está subindo mais 500 pontos. Eu vou passar a faca aqui, eu vou encerrar a minha posição e eu quero ver quanto que vai dar. Quando você encerra a posição, aí não tem mais o ajuste diário, porque você está encerrando essa posição, você não está levando para mais um dia. Então você tinha R$80, correto? Né? Que você tinha ganhado 100, tinha perdido 20 e agora subiu mais 500 pontos. Que mais 500 pontos a gente já fez a conta, é igual a R$100 com um contrato. Então você vai finalizar toda essa operação com 180 de lucro, que é os 80 que você estava dos ajustes, mais os 100 do seu encerramento de posição. Então acredito que tenha dado para pegar muito bem o que é o ajuste. O ajuste ele é para swing e para contratos futuros, para você sempre ter um crédito ou um débito na sua conta referente à sua posição. Você não consegue ficar comprado ou vendido normalmente igual funciona em ações, tá? Então o ajuste diário ele funciona dessa maneira. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido passar todas as informações sobre os contratos futuros do índice Bovespa. Se você tiver gostado, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal também, indique para um amigo e se tiver ficado dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai estar pronto para responder. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.